Senhores e senhoras, bom dia. Iremos começar aqui hoje a nossa audiência pública do primeiro quadrimestre de 2021. Demonstrativo para avaliação dos cumprimentos das metas fiscais, de acordo com o parágrafo e o artigo 9º da Lei LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos aqui presentes hoje, nosso vereador, primeiro secretário, Cícero Melo. Temos aqui também nosso vereador, líder de governo, vereador Giba. Vai fazer a representação aqui, pessoal de Finanças, Michel, Wagner e nosso secretário de Finanças. Então, demos continuidade aqui e passamos para que possamos fazer a demonstração. Bom dia. Aqui teremos demonstrativos para avaliação dos cumprimentos das metas fiscais, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos apresentar a receita, a despesa, o resultado, saúde, ensino e a despesa com pessoal. A receita consolidada de janeiro a abril e receitas correntes somaram 160.875.000. Receita de capital, 1.969.000. E as receitas interorçamentárias, 11.441.000, totalizando 174.285.000, uma variação de 2% com o quadrimestre de 2020. As receitas correntes desmembradas em receita tributária somaram 35.284.000. Receita de contribuições, 9.264.000. A receita patrimonial, 218.000. Transferências correntes, 126.530.000. Outras transferências correntes, 4.018.000. As receitas interorçamentárias, 11.441.000. As restituições foram 75.000 e as deduções para a formação do Fundeb, 14.365.000, totalizando os 172.315.000. As receitas correntes agora desmembradas em IPTU somaram 16.157.000, ISS-QN 9.304.000, o ITBI 700.000, o imposto de renda retido na fonte 3.324.000, as taxas 5.796.000, contribuições 9.264.000, o FPM 29.667.000, o Fundeb 36.691.000, ICMS 29.638.000, o IPVA 12.268.000, as transferências de recursos de saúde 8.462.000, demais receitas 14.043.000 e as receitas interorçamentárias 11.441.000, totalizando 186.755.000. As receitas de capital, de operações de crédito foi 317.000, transferências da União 13.000, transferências de instituições privadas 372.000, outras transferências da União 80.000, transferências de convênio dos estados 1.188.000, totalizando 1.969.000, uma variação negativa de 74%. A despesa consolidada empenhada, de janeiro a abril, despesas correntes somaram 372.738.000 e a despesa de capital 35.809.000, totalizando 408.547.000, uma variação negativa de 9%. A despesa de correntes empenhadas, pessoal e encargos, foi de 195.830.000, juros e encargos da dívida, 4.813.000, outras despesas correntes, 144.314.000 e a interorçamentária, 27.781.000, totalizando 372.738.000. A despesa de capital empenhada em investimento somou 32.226.000, amortização da dívida, 3.583.000. Totalizando 35.809.000. A despesa empenhada por função,
lembrando que função é o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. O Legislativo, 5.083.000. A Administração, 39.830.000. Segurança Pública, 20.843.000. Assistência Social, 12.931.000. Previdência Social, 7.381.000. Saúde, 73.002.000. Educação, 132.406.000. Cultura, 2.804.000. Urbanismo, 23.458.000. Desporto e lazer, 6.590.000. Encargos especiais, 22.967.000. E as demais funções, 61.253.000, totalizando os 408.547.000. O resto a pagar de exercício de 2019 e anteriores. Tivemos o valor de 1.146.000, pagos 227.000 e um saldo a pagar de 919.000. O resto a pagar do exercício de 2020 somou 51.026.000, foram pagos 21.982.000, cancelados 657.000 e um saldo a pagar de 28.387.000. Resultado orçamentário consolidado. A receita corrente orçada foi de 464.108.000. A previsão atualizada, 435.630.000. E realizada de janeiro a abril foi de 160.875.000. A receita de capital foi orçada em 39.941.000. A previsão atualizada foi de 43.104.000 e realizada 1.969.000. Interorçamentária, orçada inicialmente em 28.251.000, a previsão atualizada 30.491.000 e realizado de janeiro a abril 11.441.000. Totalizando o orçamento inicial da Receita foi de 532.300.000, a previsão atualizada é de 509.226.000 e realizado de janeiro a abril 174.285.000. As despesas correntes foram orçadas em 432.571.000, a previsão atualizada 450.645.000, empenhadas até abril 344.957.000 e liquidados 101.361.000. A de capital, 62.269.000 orçada inicialmente, a previsão atualizada 61.981.000, empenhado 35.809.000 e liquidado 3.610.000. Reserva de contingência, orçada inicialmente em 9.209.000, previsão atualizada é de 8.209.000. A interorçamentária, orçada inicialmente em 28.251.000, a previsão atualizada de 28.252.000, empenhadas 27.781.000 e liquidado 8.757.000, dando um total geral de despesa orçada inicialmente em 532.300.000, com a previsão atualizada de 549.087.000. A receita para apuração da aplicação de serviços públicos de saúde. Nesse quadro aqui, a gente fez uma pequena mudança a pedido do vereador Cícero Melo, colocando o comparativo do quadrimestre do ano anterior. O total de receita resultante de impostos em 2021 foi de 101.305.000. A aplicação mínima obrigatória de 15% é de 15.196.000. O total de despesas com ações e serviços públicos de saúde liquidada ficou em 20.405.000. Percentual aplicado, então, foi de 20,14%. Um valor aplicado acima do mínimo obrigatório de 5.210.000. A aplicação no ensino.
A receita resultante de impostos em 101.305.000. A aplicação mínima obrigatória de 25% é de 25.326.000. As despesas próprias em educação, liquidado 3.423.000. O percentual aplicado é de 3,38%. O valor aplicado abaixo do mínimo obrigatório está em 21.903.000. Só ressaltando que esse mínimo obrigatório é até 31 de dezembro. Então, até lá a gente consegue atingir os 25%. A aplicação de recursos do Fundeb. O rendimento de aplicações realizadas até agora foi de R$ 4.000. As transferências de recursos somam 36.691.000. O total de recursos, 36.696.000. A aplicação do magistério de 70% ficou em 12.033.000. E nas demais despesas, 4.260.000. A despesa com pessoal. A despesa bruta com pessoal ficou em 221.502.000. As despesas não computadas, 23.876.000. Despesa líquida com pessoal, nos últimos 12 meses, 197.625.000. Tendo como receita corrente líquida 441.704.000, o percentual de despesa com pessoal ficou em 44,74%. Abaixo do limite de alerta, que é de 48,60%. Aqui tem os nossos canais de transparência do município, site, portal de acesso à informação e serviço para o governo. Só a nível de esclarecimento, posso falar, presidente? Claro. Aqui nessa última informação, as despesas executadas nos últimos 12 meses. Aí tem os anos anteriores, mas 2021 aqui nós estamos falando de um quadrimestre, né? Aí só para me compreender, esse valor aqui, quando fala dos últimos 12 meses, qual o período que ele se refere aqui, 2021? É 4 meses ou daqui para 12 meses para trás? 12 meses para trás, são os últimos 12 meses. Tá. Aí, consequentemente, ele pegando os outros 12 meses para trás de cada ano aqui. Isso. Que está apresentando 2018, 2019, 2020. Então, na verdade, ele não pega o ano fechado, ele está pegando períodos de 12 meses, considerando daqui para trás, é isso? Exato. O ano fechado a gente consegue demonstrar na apresentação do terceiro quadrimestre. Aí pega o período certo dos 12 meses do último ano. Bom, eu vou fazer algumas perguntas. Só voltar a página aqui, na página 6, e depois eu vou abrir as perguntas para o público, que para dizer, para os vereadores, tá bom? Na página 6, fiz algumas anotações aqui. Por que o IPTU teve uma queda de quase R$ 1 milhão em relação a 2020? Oi? Inadimplência? Bom dia. A Bom dia, Wagner. inadimplência não tem outra explicação. Acho que para Ainda na página 6, devido à pandemia, né, Wagner? A inadimplência aumentou muito, né? Com certeza. Você acha que através da anistia vai dar uma melhorada? Você acha que vai ter agora? A gente tem esperança nisso, que pela anistia consiga recuperar na dívida ativa. Começa agora dia 6, né? Não entendi. Começa dia 6 a anistia, né? É que já está mais... Começa dia 6, dia 7, né? Tá bom. Ainda na página 6, queria falar aqui do FPM, do Fundeb e do INSS. Crescer em torno de 5 milhões cada, porque o Fundo da Saúde, em tempo de pandemia, diminui 3 milhões.
presidente, essa receita é arrecadada lá na autarquia. Certo. Dizer para o senhor que caiu, realmente é curioso isso, mas é a receita deles. Porque aqui são dados das 4 entidades. Isso aqui é puxado do balancete deles. Essa queda que tem aqui, acho que teria que ser a saúde para explicar mesmo, o pessoal da saúde. É porque nós estamos em época de pandemia, né? Em tese, teria que... Se aumenta o atendimento, deveria aumentar a receita. Agora, Wagner, na página 12. A Câmara diminuiu a despesa. Por que a administração aumentou a despesa a mais de 2 milhões? Pela função. Aqui, repetindo para o senhor, aqui tem as 4 entidades, teria que analisar cada uma, ver quem que aumentou. Porque a função, como está aqui embaixo, é o maior nível de agregação da despesa pública. E como está consolidado, só abrindo um por um. Você consegue fazer esse levantamento e depois passar para a gente, em detalhe? Consigo. Aí passa para nós, por gentileza. Ainda na página 12, ô Wagner, o urbanismo, o serviço de urbanismo parou na cidade, gastou praticamente metade. Por quê? O ano passado teve alto por causa daquele empréstimo do Finisa, que foi 30 milhões que foi investido em asfalto. E isso é um dos grandes motivos. Porque esse ano ele não teve esse dinheiro para investimento ainda. Então, mas hoje a gente tem um problema sério da nossa cidade, na parte do urbanismo, e a gente não está conseguindo executar, né? Tudo bem que o empréstimo foi a maior dos recapeamentos da cidade, mas hoje nós temos várias deficiências e a gente não consegue executar, né? Eu sei que não está ligado diretamente à sua pasta, né? Você está fazendo demonstrativo, mas depois, se você puder passar para a gente, porque nós estamos com falta de... Tem aquele problema de licitação também, mas nós estamos com falta de maquinário, falta de material para jogar nas vias, várias despesas. E a queda aqui foi muito grande, né? Foi. Viu? O senhor falou, 20 milhões. É uma diferença muito grande, porque em 2020 nós gastamos, no primeiro quadrimestre, 42 milhões e 842 e 682. Agora a gente gastamos 23.458, né? E tendo que não é falta de serviço, porque serviço nós temos muito, entendeu? Cidade. É que nem o senhor pode ver na página 11. Nesse período de 2020, o investimento já tinha sido 54 milhões. E nesse está 32. Exatamente. Mas principalmente foi por esse empréstimo do Finisa, que foi 30 milhões na época, né? Como que está esse... Já está sendo pago esses 30 milhões ou ainda vai ser? Não, ainda não. Ainda Só não? está pagando juros. Ele Só tem um pagando... período de carência de 2 anos. Ah, só paga só os juros. Só juros. E alto juro de quanto por cento, Wagner? Agora o senhor me pegou. Você lembra? Não tenho isso. Posso passar depois também. Depois, se você puder passar para a gente, por favor. Desporto e lazer. Que ainda também na página 12, né? Gastou 1 milhão a menos. Por quê? Não está tendo... Ano passado teve muita obra na parte do esporte, iluminação de estádio, várias coisas. Esse ano não está tendo tanto. Isso é simples. Vários campos, ano passado, foram iluminados. E esse ano está mais
mais controlado, vamos dizer assim. Não tem muitas atividades devido à Também pandemia? a atividade está parada por causa da pandemia. Obrigado, Wagner. Deixa eu ver. Na página 13, restos a pagar no exercício anterior, pagos, aqui é 1 milhão, né? 1.146.000, né? Não, esse é o saldo que tinha de 2019 e de anos anteriores, que veio para 2021. Aí, nesse exercício, pagou 227 mil, ainda tem um saldo a pagar 919 mil. Isso é só de 2019 para trás. E quais as dívidas restam a pagar de 2019? Quais foram os pagos e quais falta a pagar? Isso precisa abrir também, presidente, porque preciso pegar das 4 entidades. Quando você fala 4, é o quê? Não entendi. Você falou 4? As entidades, que é Câmara, Saúde, Previdência e a Prefeitura. Cada um tem um pedacinho aí. Ah, tá. Na página 14, quais são as dívidas de resto a pagar de 2020? São 51 milhões. Quais foram pagos e quais foram falta pagar? O senhor quer isso aberto também? Se você puder passar, Tá bom. eu agradeço. Porque, repetindo, eu tenho que consultar. Esses 50 mil entidades. milhões foi deixado da gestão passada, é isso? Isso. Foi pago 21 milhões, saldo 28, falta um saldo ainda de 28 milhões, não é isso? Exatamente. Você vai conseguir mostrar em telão para nós? Não entendi. Você vai passar depois ou você vai conseguir mostrar Os agora? valores abertos? Tem que ser depois, porque aí eu preciso pegar das 4 entidades, não, como eu já disse. Ah, tá. É um relatório do que tinha e o que foi pago, até abril, nesse caso aí. Então quer dizer que o antigo gestor deixou essa dívida de 51 milhões, ô Wagner? 51 milhões. Isso Mas você não tem... empenhado. Estava empenhado. É. Você não tem... Só depois você vai passar, você não consegue passar. Porque vai... Não lembra, né? repetindo, tem que pegar das 4 entidades e gerar um relatório. Tá. Aí, se você puder passar para nós resto a pagar, o que foi pago, em que foi pago, essa parte também que foi cancelada, se puder fazer um relatório para nós também, a gente agradece, tá bom? Tá bom. E esse saldo a pagar que ainda resta, entendeu? Aí, na página 16, Wagner, ainda na página 16, as receitas correntes estavam lançadas em 464 milhões. Foi atualizada para 435 milhões menos. Por quê? Que está na lua agora, né? Na LDO, né? Então, obrigatoriamente, bimestralmente, tem que ser feita a atualização. Se para mais ou para menos, tem que ser atualizado. E, infelizmente, a tendência é de queda da receita. Tinha algumas que poderiam estar superestimadas no orçamento, então agora está como se prevê a arrecadação daqui até o final do ano. Então, mas o que me preocupa aqui, porque ainda na página 16, as despesas correntes estavam orçadas em 432 milhões e foi atualizada em 450, 20 milhões mais de despesa corrente. Essa conta não fecha, né? Então, e aí eu fico preocupado, porque assim, a preocupação a ter com o prefeito, porque se a gente olhar aqui, a conta ela não fecha, né? Então, mas aqui, se o senhor vê embaixo, ó, superávit financeiro, por exemplo, o Fundeb. O Fundeb tinha saldo financeiro que abre créditos nesse ano. Por isso que a despesa fica maior. Porque tinha uma sobra financeira de recursos vinculados. Entendi. E a maneira de gastar aquele saldo financeiro que ficou lá, abrindo um crédito aqui nesse exercício, através de suplementação. Tá bom.
Agora, na página 17, Wagner. A aplicação dos recursos em saúde deve ser no mínimo de 15%. Estamos gastando 20,45%, mais de 5%, onde estão sendo usados esses recursos. E aí entra em divergência na página, nós estávamos vendo aqui, acho que é a página, deixa eu voltar aqui, É lá na função. 4, se não me falha a memória. Acho que é na página 12 que o senhor quer ver, não é? Deixa eu procurar aqui, Wagner. É Página 12. a 12. Onde está sendo gasto esse recurso, Wagner? O senhor fala Porque lá a gente viu que a pandemia mostra que caiu, né? a receita, né? Vai da receita, né? Eu não sei se a dúvida do senhor é a mesma do vereador Cícero na última, porque lá pela função 10, nessa página 12, tem um gasto com saúde de 73 milhões. E aqui a gente mostra um gasto de 20 milhões. É que aqui, nesses 20, é só que entra para o cômputo da aplicação. Até o vereador pediu que, se fosse possível, abrir esse valor da página 12. Mas como teria que acessar a saúde, e a gente não tem essa... Não consegue acessar o sistema de saúde para ver o que são esses 73 milhões. Aí depois, se você puder passar para a gente. Aí eu tenho que ver com a saúde também. Tá bom? Porque o vereador Cícero, repetindo, já tinha levantado essa questão. Tá. Agora, na página 18, Wagner. Apesar de estamos gastando menos do que o constitucional em educação, que é de 25%, onde estão sendo gastos quase 22 milhões de orçamento, se não está havendo aulas presenciais? Né? O senhor falou da página 18? Página 18, Até agora gastou 3 milhões só. 3.423. Tendo em vista que está sendo baixo. Então, por não ter aula, gastou pouco, né? Pouco. E essa coisa está o quê? Está aplicado? Está em caixa? Sim, esse dinheiro entra para os descendiais. Os depósitos descendiais são feitos descendialmente e ficam numa conta específica. É uma diferença bastante grande, né? Mas pelo fato de não ter aula, né? Bom, eu já vou finalizar aqui as minhas perguntas e vou abrir para os vereadores que possam fazer. A despesa com o pessoal. Apesar de estarmos dentro do limite, em 21 gastamos 10 milhões mais que o mesmo período de 2020. Quem foi contratado a mais? Embora que nós estamos aqui no limite, né, que o máximo seria aqui 54, está sendo gasto 44, né? Limite máximo 54%, limite prudencial 51%, limite de alerta 48%. Nós estamos 44%, está bem abaixo, né, até mesmo do limite de alerta, né? Mas mostra aqui que foi gasto 2020 a 2021 um valor de quase 10 milhões a mais, né? Presidente, isso aí também... Qual é a justificativa desse gasto com o pessoal? Eu vou ter que apurar também das 4 entidades. 4 não, 3. Aqui a Câmara não está. Seria a Previdência, a Saúde e a Prefeitura. Fazer uma análise de cada entidade.
Aí você passa para nós, porque nós estamos falando aqui do primeiro quadrimestre, né? Tendo em vista também que, apesar que também da Lei 173, no previsto não vai ter aumento esse ano, né? Mas é um gasto maior aqui de 10 milhões, né? 10 milhões. Quase 11 milhões, né? É um gasto bastante grande. Então, se isso aqui, eu gostaria que você depois passasse para a gente um detalhe, por favor, Tá bom. porque a diferença é muito grande, né? Bom, eu encerro aqui as minhas perguntas, fico satisfeito. Obrigado, Wagner, por responder. E eu abro aqui para os vereadores que queiram fazer, ou o pessoal público. Vou abrir primeiro para os vereadores, depois eu abro para o público que queira fazer suas perguntas. Já alguma pergunta, vereador Giba? Bom dia a todos. Bom dia, Wagner. É só uma pergunta aqui na página 12. 12 não, página 14, né? Desses restos a pagar, que ficou 51 milhões, né? E restou a pagar resta a pagar ainda 28 milhões 387 mil. Esses 51 milhões está as precatórias todas também? Então, Estão junto, né? Esses 30 milhões que foi emprestado ou não? não entendi. Como é que é? Os Não 30 entendi. milhões que foi de empréstimo não estão nesse aqui que resta a pagar. Não. Aquilo lá já Não. foi empenhado e pago Pra- no ano passado. Ah, tá. Aqui não tem nada dessa Mas as dívida. precatórias estão nesses 51 milhões. Então, Tá bom. Obrigado. Vereador Cício Melo, alguma pergunta? Bom dia. Vereador Bom dia a Fábio todos. Santana. Eu queria, só nessa linha da página 20 aí, saber o que são essas despesas não computadas também. Porque aí também a gente enxerga uma diferença de 10 milhões, e aí a gente não consegue entender quais são essas despesas não computadas. no fim da pasta até fica mais claro. No fim da pasta do... Deixa eu só achar a página. No fim da sua pasta tem vários relatórios. Tem o anexo 1 da LRF. Essas despesas não computadas são indenizações por demissão e incentivos, decorrente de decisão judicial, despesas de exercícios anteriores, período anterior ao da apuração. Então, anterior a esses 12 meses aqui, ele sai fora. E aqui também, quando liquida o precatório, os inativos saem. Só qual é a página que você está vendo? Está quase no final, é o anexo 1. Quer que eu vá aí? Pode ir? Eu só queria esclarecer aqui em relação ao total de receitas, que o total de despesas empenhadas corresponde lá às correntes e às correntes e à capital, certo? Que dá lá 408 milhões. Nas receitas, tem a receita que é 174 milhões, e receitas correntes, 186 milhões, e receita capital, 1.969.000. Não tem quadro totalizando essas receitas, né? Como as despesas empenhadas. Que dá 160 milhões? No início, né, tem as receitas. Então, está discriminado lá a receita de 2021, que totaliza, é a página 4.
Página 4, lá totaliza a receita 174 milhões. Depois tem as correntes, que totaliza, na verdade, ela faz aqui o abatimento das restituições e das deduções, aí totaliza 172 milhões. Que são distintas as receitas, não é isso? Para a compreensão melhor. O que está em cima como receita e o que está embaixo como receitas correntes são receitas distintas, é isso? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa. Ah, tá. É que aqui em cima está deduzido o valor do Fundeb, aqueles 20% do FPM, do ITR, da Lei Candir, do ICM, do IPVA e da outra lei, a 87996. E aqui embaixo está bruto. Entendi. É porque em cima está de uma forma, embaixo que ele acrescenta as demais, né? Quando o senhor lê aqui 186, é que não foi feita a dedução. Tá. É que para bater com 172, teria que somar com esse 11.441. Uhum. Não, só isso mesmo. Vou abrir para o público, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Vereador o Maurício. Secretário, você podia auxiliar ali com o microfone, por gentileza? Peço o vereador Fábio Santana que auxilie o público com as perguntas, por favor. Bom dia, senhor presidente, os demais vereadores, a equipe técnica da prefeitura. Bom dia a todos. Presidente, ontem estive na secretaria... Maurício, fala o seu nome, desculpa, assessor presidente. Maurício, sou assessor do vereador Tonho Paraíba, estou representando o vereador. Presidente, ontem nós estivemos no gabinete do secretário de Finanças, né, juntamente com o pessoal da contabilidade, para tentar entender um pouquinho essa prestação de conta. No meu ponto de vista, já deixei isso claro lá naquele momento, eu acho essa prestação de conta muito fechada. Teria que, quando vinha a prestação de conta, presidente, vir um link para o pessoal da contabilidade conseguir abrir as contas para a gente. Porque eu até entendi o que o Wagner nos explicou ontem, que é devido... isso está lá no balancete, teria muitas folhas, né, para poder abrir. Porém, vereadores, a gente fica com um número meio genérico, fica naquela sensação que entrou, mas você não sabe para onde saiu, né? Tipo, a gente vê aqui gastos, aumentos de gasto, ou até diminuição de gastos, mas a gente não vê com que foi. E aí, me chamou a atenção aqui alguns pontos que o Wagner já me explicou ontem, então não vou ser repetitivo, mas só para conhecimento de todos, presidente, houve um aumento de 5% na despesa com o pessoal, né? E já foi explicado ontem que isso pode diminuir durante o ano, não é isso, Wagner? Nós sabemos, presidente, que todas as atividades, tanto da educação, cultura, desenvolvimento social, elas estão suspensas devido ao decreto municipal, estadual, por questão do Covid. Minha primeira pergunta, Wagner, na assistência, foi previsto aqui dotação inicial e dotação atualizada de assistência ao idoso. E tem um valor aqui bem significativo. Se o idoso está suspenso às atividades, esse recurso ele foi gasto. É porque, assim, até, presidente, eu acho que o senhor vai concordar, às vezes a gente até faz a pergunta para o Wagner, com todo respeito ao Wagner, ao secretário Godoy, e a gente não tem a resposta porque, às vezes, depende do outro secretário que foi o que empenhou, foi a pessoa que atestou o pagamento, e, às vezes, a contabilidade ela fala, eu não sei, quem gastou foi ele, eu não sei. E aí, presidente, é onde fica essa dúvida para a gente, né? A prestação de conta ela fica um pouco vaga. E aqui a gente está vendo aqui, ó, para os senhores acompanhar, no tipo balancete que tem aqui na última página,
e tem um gasto de 625 mil, referente ao primeiro quadrimestre. Se nós estamos com os idosos parados, presidente, esse gasto ele se justifica? Na educação, nós temos também uma despesa aqui com alimentação. Se as escolas estão paradas, o cartão que foi gasto somente a partir de 18 de maio, esse gasto com alimentação, ele vem dado de quê, Wagner, por exemplo? Porque até agora empenhou 116 mil. Você está falando com alimentação e nutrição? Isso. 116 mil foi empenhado. Tem um de 85 mil. Hã? Tem um de 85 mil. 80 dentro da educação? Sim. Alimentação e nutrição. R$ 85 mil? Uhum. Tem um de 887 mil e tem um de 811 mil. Dotação inicial e dotação atualizada. Tá. No saneamento básico, senhor presidente, também tem um gasto bem elevado. E nós sabemos que saneamento básico na nossa cidade hoje é outra coisa também que está em extinção, né? E a gente, transporte público, coletivo e transporte rodoviário, também há uma indicação aqui de um valor. É dado em que sentido esse valor também? Maurício, posso ler o parágrafo 4º do artigo 9? Pode, claro. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalentes nas casas legislativas, estaduais e municipais. Aqui, eu tenho que prestar conta das 4 entidades. Se for para abrir no nível de detalhe desse, teria que fazer igual a saúde, uma prestação de contas da prefeitura. Como é que eu vou abrir? Como as dúvidas do presidente. São 4 entidades. Como é que eu vou dizer quem aumentou a despesa pessoal? Teria que analisar cada uma. Aqui são metas fiscais, é o que foi levantado. A receita vai acompanhar a despesa. Por que a despesa está maior que a receita? É mais sintético, realmente. Para entrar num nível desse, eu repito, não sei como, tem que haver um acordo, fazer uma prestação de contas da prefeitura, como a saúde faz, que é uma unidade. É o que eu falei para você ontem, a prefeitura tem 14 órgãos. Acredito que a educação seja maior que a saúde. Então, para abrir num nível desse, só uma prestação de contas específica. Então, Wagner, mas quando a gente E fala... como você falou, teria que abrir um sistema aqui. Isso. Seria interessante, senhor presidente, se em algum momento, na prestação de conta, Wagner, eu até entendo que imprimir, seria o balancete, né, imprimir para cada vereador, isso, lógico, seria totalmente inadequado. Porém, presidente, a apresentação ela está sendo no tipo de slide, né, que ele é fixo. Se a gente houvesse uma possibilidade, nas próximas prestações de conta, de estar aqui com o sistema, aonde, senhor presidente, o senhor fez algumas perguntas, o Wagner se comprometeu de estar encaminhando, mas como se trata de uma prestação de conta, não só para os vereadores, mas é aberta ao público, a toda a população, entender, por exemplo, qual foi a fonte que foi arrecadada esse dinheiro. Então, aqui nós temos aqui que foi através de IPTU, nós temos aqui através de PVA e daí sucessivamente dinheiro do Fundeb, tem vários, as fontes nós já sabemos. Agora, o que não deixa claro, por exemplo, quanto que se gastou com o transporte público, o transporte escolar? Quanto nós gastamos com merenda escolar? Quanto que nós gastamos com material escolar? Essa prestação de conta, ela não deixa claro.
Ela só fala que na educação nós gastamos 3 milhões, vereador Daniel, mas com quê? Qual foi o destino desses 3 milhões? Isso, para mim, presidente, eu tentei estudar, ontem fiquei até meia-noite em casa estudando esses números, né, para tentar hoje entender. Fui até a secretaria de vocês, quero até agradecer lá a atenção que vocês nos deram, mas ela não fica claro, né? E, presidente, com todo respeito, quando a gente manda um requerimento para a prefeitura, ele volta com mais dúvida ainda. Nós temos alguns requerimentos que a gente mandou para a prefeitura, solicitando informação, vereador Alex Pires, que quando volta a gente não entende. Eu entendo mais esse balancete, mesmo não tendo informação, do que as respostas que vêm da prefeitura. E aí fica difícil, tanto o vereador quanto o seu gabinete, sua assessoria, trabalhar, fazer o papel de fiscalizador, porque as respostas elas não são claras. E quando vem para a prestação de conta, que eu acho que é o momento da Câmara entender, presidente, onde foi gasto o recurso, né, qual foi a finalidade daquele valor, a gente, nessa prestação de conta, eu que entendo, Wagner, super entendo, você já explicou, não vou ser repetitivo nisso, mas teria que ter o sistema para que proporcione a gente perguntar e você falar, olha, está aqui, ó, entrou em dinheiro pelo IPVA, saiu lá no transporte. Entrou dinheiro do IPTU, entrou no Tesouro e saiu através da tenda. Né? Foi contratado uma tenda, foi contratado para o pessoal do Covid, né? Foi contratado um carro, foi pago com esse recurso. Isso a gente não consegue entender nessa prestação de conta. Tem mais uma aqui. Ainda, presidente, na assistência, está demonstrado aqui um gasto com a criança e adolescente. Nós temos alguma informação desse gasto, o Wagner? Eu estou no anexo, tá, Wagner? Sei, eu estou acompanhando. Eu estou no anexo. Tem um gasto com a criança e adolescente. Se deu esse gasto, é baseado em quê? Está tendo gasto. O Condeca não está parado. Tem vários programas que estão sendo feitos. Mas é o que você está falando, eu não tenho essa formação aqui. Porque, assim, até onde eu tenho conhecimento, Wagner, a criança e adolescente é o antigo programa Saber e Aprender. Atualmente, ele foi transformado no Centro de Convivência. Sabemos que todos os centros de convivência da cidade estão suspensos, não há atividade com o Centro de Convivência. Quando você traz para o Centro de Convivência, presidente, nós estamos falando de professor, nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de material pedagógico, nós estamos falando de toda a estrutura que tem que ter, vereador Alex Pires, para poder dar uma aula do Centro de Convivência, do idoso, do adolescente. Nós estamos com esse serviço suspenso desde o ano passado, no comecinho do ano passado. Só que aqui no balancete continua demonstrando custo. E aí era esse o entendimento com que, por exemplo, no idoso, nós temos um ônibus do idoso que está parado mais de um ano porque não tem atividade. O idoso ele está tendo totalmente parado as atividades, mas o custo continua tendo para os cofres públicos. Mas o idoso está tendo online aqueles cursos de Tai Chi Chuan, aquele tipo de coisa. Mas justifica online. Esse gasto todo no curso Não, online? aqui tem folha, tem alguns órgãos que não estão totalmente parados, tem pessoal lá. Mas, repito, nesse nível de detalhe vai ter que abrir não essa audiência, uma outra. Permite uma parte, Wagner? Pode ser, Claro, presidente. O Wagner, eu entendo o Maurício, só o que está acontecendo? A gente precisa de mais detalhes. Eu acho que até convém a gente marcar, se o presidente concordar, os demais, peço desculpa por ter chegado atrasado, mas o Maurício aqui, a dúvida do Maurício é a dúvida dessa casa. As coisas estão vindo de uma forma, não é que a intenção não é demonstrar, é que está muito técnico, isso está acarretando a casa chegar a fazer 100 requerimentos numa sessão, isso está atrapalhando, né, seu Toninho? Porque para responder um requerimento tem que parar tudo. Então, acho assim, se você pode se comprometer, toda a equipe, de
trazer os detalhes, não é isso, Maurício? Da gente fazer pontual o que a gente quer saber, porque a gente precisa realmente entender no que está gastando, como está gastando, porque às vezes é só uma questão de entendimento. Só que todas, assim, não é só a questão de finanças, a gente fala no geral, a gente não está conseguindo entender. As coisas estão meio que, assim, está muito técnico. Eu falo técnico porque quem mexe com número, né, seu Toninho? Então, a gente não está aqui dizendo que está errado, está aquilo, mas eu acho que falta, né, Maurício? Eu acho que mais transparência, é isso? Tem como a gente pontuar tudo direitinho, está mandando, porque a gente vai ter que fazer um novo requerimento, não é isso? Porque cada prestação de contas surge dúvida, sabe, seu Toninho? Aí, para a gente não estar entrando naquele negócio, requerimento, dar um ar de perseguição, seu Toninho, da gente fazer amigavelmente, está pontuando, a gente está levando, está respondendo. Após a audiência, eu acho que a audiência não, ela é importante, né? Hoje o dia vai dar andamento, só que a gente vai ficar com essas dúvidas. E essas dúvidas a gente precisa ter essas respostas. Aí, para não gerar aquele negócio, porque quando o vereador entra com requerimento, vai usar, dá um ar de que as coisas estão... E não é isso a intenção. A intenção é a gente entender. Porque você veja bem, Wagner, não estou aqui, o respeito que eu tenho pela sua pessoa, pelo Toninho, rapaz novo ali, está aprendendo. A gente sabe o caráter de vocês, a gente sabe a sinceridade, porque se está tanto tempo, né, seu Toninho? Mas acontece que a casa não está conseguindo se encontrar. Então, assim, na verdade, vocês vão ter que desenhar para nós, sabe, seu Toninho? Na verdade, está nos ajudando. Porque eu acho que evita muito aborrecimento. O senhor entendeu? Porque, assim, seu trabalho em cima de informação, o seu Toninho, outro dia, com 2 palavras, ele resolveu toda uma situação. Por que pagou? Porque atestaram, não é isso, Toninho? A obrigação do senhor é pagar. E se ele não paga, ele está errado, mas atestaram. Então, o culpado é de quem atestou. É mais ou menos assim, o senhor entendeu, seu Toninho? Porque, às vezes, a pergunta vem para você responder, Wagner, mas é aquela história, está na planilha aí, mas quem atestou? Quem é responsável? Eles que têm que responder para nós. Aí você fala, não, Alex, aí não tem nada a ver com finanças, mas uma coisa puxa a outra. Não é mais ou menos isso, Maurício? Não sei se deu uma clareada, se dá para... É uma dúvida. Você entendeu, Wagner? Não, entendi. Porque quando ele fala em gasto com o idoso, o que acontece? A gente sabe que tem um trabalho com os idosos, mas chegou a planilha para fazer o pagamento, seu Toninho. Quando vem atestado lá que teve vamos supor, as atividades não estão acontecendo. Não tem. O que tem hoje é professores, tanto do esporte como terceira idade, mas isso já está na folha de pagamento. Já consta na folha de pagamento. Então, é esses detalhes que a gente precisa saber. Então, a gente precisa se atentar com vocês depois, se puder abrir para a gente chegar onde tem que chegar, Maurício. Porque fica difícil. Chega terça-feira aqui, eu tenho que entrar, presidente, com um requerimento, dá um ar de que a Câmara está suspeitando do Executivo. Mas não é falta de esclarecimento. Agradeço a oportunidade, obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor Toninho, Wagner, Maurício. Ainda, presidente. Até convido o Maurício para sentar nessa mesa que está representando o vereador dele. Seu lugar é aqui, Maurício, por favor. Tenha bondade de sentar aqui lá. Pode ser, presidente? Claro. Porque os nossos assessores, na falta do vereador, ele tem que ser recebido. E agradeço, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Só para, antes da continuidade do Maurício, queria constatar que tem a presença aqui do vereador Daniel também, vereador Alex Pires e vereadora Irmã Rose. E aí, seguindo a sugestão, Wagner, do vereador, de se puder fazer isso para nós, para que haja mais a transparência, e na próxima vez também, se vir por detalhes, fica até bom para que nós possamos esclarecer melhor, tendo em vista que é uma audiência, ela é gravada e tanto tirar dúvida aqui dos vereadores, dos munícipes presentes, mas também as pessoas que nos assistem, né, é de extrema importância, tá bom? Passo para o vereador, assessor do vereador Tony. Posso continuar. Presidente, aqui ainda na página 12, na função, despesa por função, nós temos, eu ainda vou insistir na assistência. Do ano de 2020 foram 10.307.000 e nós saltamos para 12 milhões, né? 931. Então, tivemos um aumento aqui muito significativo.
E aí, já sabemos a resposta, que o Wagner não consegue, nesse momento, abrir a planilha, né, Wagner? Então, não vamos insistir nessa situação. Mas é exatamente isso, presidente, que a gente tinha que ter a clareza. Houve um aumento de 2 milhões, vereador Alex Pires, de 2 milhões de reais. Se houve um aumento, nós tínhamos que tentar entender através de quê? Através de cestas básicas, né, vereador Giba? Então, se houve uma compra em 2020 de 1.000 cestas básicas, em 2021 o governo ele entende que, devido ao momento da pandemia, o aumento do desemprego, o aumento, vereador Daniel, da vulnerabilidade das famílias, e a gente aumentar um custo com cesta básica é justificado. Agora, a gente entender que houve um aumento de 2 milhões, e esses 2 milhões nessa planilha, senhor presidente, a gente não consegue chegar com o quê? Só para esclarecimento, Maurício, você está falando da assistência na página 12, né? 12 da assistência social, né? No item 8, né? Na página 12 e no item 12, 8. 88, tá. Aí nós vamos ver aqui também, presidente, no último, nós temos aqui despesas empenhadas na função 3, 11, 17, 18, 23 e 26, Wagner. Essas funções ela não foi detalhada nessa planilha. Quando você fala da função 01, eu vou entender que é o legislativo, ponto. 04 é administração, 6 é segurança pública. Essas outras funções, ela seria, qual seria as secretarias, Wagner? Tem uma despesa aqui de 65 milhões em 2020 e 61 milhões em 2021, na função 03, 11, 16, 17, 18, 23 e 26. Porque as demais, presidente, elas já vêm todas detalhadas. Então, automaticamente, vereador Alex Pires, quando a gente vê, a gente já sabe que a 10 é saúde. Mas as demais aqui, elas não vêm aberto, especificado, né? Então... Boa pergunta, Maurício. Só um minutinho, por favor. A função 3 é essencial à justiça. Aí você não vai enxergar. Eu estou vendo no balancete certo, que tem lá no certo, quadro. perfeito. Lá tem isso aqui. A função 3, essencial à justiça, foi empenhado 6.940.000. Mas são várias, né? São várias. Depois é o trabalho. A 11 seria o quê? Trabalho. 16? 16. Habitação. Então, nesse caso aqui, não foi possível especificar desses 61 milhões... Não, é totalmente possível. É que o quadro fica imenso, mas a gente vai adequar, então. Não tem problema nenhum. Isso aí, repito, isso aqui está no balancete aí no quadro da Câmara. Presidente, em cima da fala do senhor, quero também, que me chamou a atenção, da educação, que teve 42 milhões, né, presidente? E ele caiu para 23 milhões. Deixa eu ver aqui, presidente. Nós tivemos um aumento com despesa, em cima da fala do senhor, presidente, de 5%, despesa com pessoal bruto, despesa bruta, né, com pessoal, de 5%, e nós temos algumas planilhas aqui que essa despesa ela cai e em outras pastas aumenta. E o que nos chama a atenção, presidente, é exatamente que aonde aumenta é o local que está parado. Né? Porque se vereador Gibas, se a gente estivesse falando de despesa com a saúde, eu acho que toda despesa a partir de então com a saúde, vereador Daniel, é justificável. Eu acho que tem que haver até aqui, se possível, tirar de algumas pastas para investir na saúde. Agora, a saúde, ela foi cair a queda, né, presidente? Ela teve uma queda de receita, ela teve uma queda de investimento na secretaria, que hoje na cidade ela é a principal. Né? E aí eu vejo aumento na cultura, muitas das vezes, não, aqui está demonstrado, teve alguns aumentos aqui, até mesmo em saneamento básico, que nós sabemos a briga dessa casa diariamente por questão de saneamento básico, e confesso que me deixa essa dúvida. Só para finalizar minha fala, senhor presidente, Wagner ontem esteve também tirando minha dúvida, o vereador Giba, nosso município hoje ele tem uma dívida
de 77 milhões de reais. É a nossa dívida do município, presidente. Com precatória, nós temos, vereadores, 21 milhões. É o que está aqui, ó. 77 milhões, não é isso, Wagner? Isso. 77 milhões é uma dívida de longo prazo. De longo prazo, certo? É uma dívida do município, né, vereador Alex? Não deixa de ser uma dívida do município, a longo prazo ou a curto prazo. E temos quase 22 milhões de precatória. Até o presente momento, o secretário ontem nos explicou que essa dívida, ela se renova junto com o sol. Não é isso? Cada dia que passa, ela aumenta ou ela diminui, porque conforme vai pagando hoje, amanhã surge outra precatória. O secretário estava explicando ontem que é uma questão que você tem que estar sempre atualizando. Então, não dá para falar que hoje a dívida da prefeitura é de 21 milhões de precatória, pode ser que hoje esteja com 25 milhões, enfim. Então, é um número alto, né? É um número muito alto ainda para dentro do município, é uma dívida muito alta. Eu acredito que nas próximas prestações de conta a gente vai estar falando do número muito menor. Muito obrigado, senhor presidente. Aí, em cima da sua fala, Maurício, você falou aqui da cultura, e aí o que o vereador Alex Pires falou, que às vezes surge a dúvida. Por exemplo, a cultura, nós estamos aqui em 2018, foi gasto 1.918.000, 2019, na página 12 eu estou, tá? Em 2020, 2019, 2.658.000, tendo em vista que nós não estava em pandemia. Em 2020, 2.733.000, ano de pandemia 2020. E 2021, tendo em vista que não há, acredito eu, que não tem nenhuma atividade na cultura, já foi gasto 2.804.000. Aí, Wagner, a educação, né? Em 2018, nós gastamos 77.137. Em 2019, 123. 2020 e 2021, e aí deixa que a gente fica bastante ansioso, porque 2020 já foi que é um ano de pandemia, não tivemos atividade, não tivemos, né, aulas, se tivemos foi remoto, né, que os gastos a gente sabe que é bem menores, pulou para 131.837. E agora, em 2021, já pulou para 132.408. Eu sei que você agora provavelmente não tem esses dados, como você falou, mas se você puder depois passar para a gente, com mais detalhe, mais transparência, que eu acredito que fica melhor até para vocês mesmo, entendeu? Para não deixar vocês aqui, que não é o nosso objetivo aqui, às vezes deixar vocês numa saia justa aqui, mas para que a gente pudesse ter um melhor esclarecimento. E isso eu digo até mesmo para estar ajudando aí ao setor de finanças, porque às vezes a folha chega, o nosso secretário Tony Codói tem que andar, né? Mas até mesmo para estar ajudando aí o executivo, né, nesses detalhes de cada secretaria, e para que fique mais transparência e que a gente aqui, essa casa, não fica com tanta dúvida devido a essas prestações de conta. Se você puder fazer esse favor para nós, fica aí a dica, tá bom? Para nas próximas aí. Mas se você já puder enviar dessas dúvidas que foi relatada aqui hoje pela manhã, a gente já agradece para a gente dar uma analisada. De repente, não é fazer a pergunta direto para vocês, mas, por exemplo, quando nós vemos aqui que a educação que está parada aumentou, aí nós não vamos mais fazer a pergunta, porque você recebe a folha lá só para despachar o pagamento, mas aí a gente vai ter o secretário de educação para que a gente tenha o melhor esclarecimento, e acredito que não é nenhuma dúvida, mas a gente está aí para ajudar, a gente somos fiscais, e além de fiscais, estamos para ajudar aí o executivo, né, para que possa a gente ter um bom trabalho e ter uma resposta na rua, né? Porque, por exemplo, nós encontramos com várias pessoas, temos aqui o vereador Fábio Santana, que é bem ligado à educação, e com certeza essas perguntas devem sugerir para ele, como surge para mim, como qualquer outro vereador, o vereador Giba, Cício Melo também, né? Então, e às vezes a gente fica sem ter uma resposta, né?
diante da categoria, porque a gente não tem essa informação mais detalhada. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem visto que o povo está mais politizado, né? Eu me lembro aqui que nos anos anteriores, nas prestações de conta, uma prestação de conta que ela não demorava mais do que 20 minutos. É ou não é, Wagner? Você que é patrimônio aí, né? Mas hoje a gente vê que, e isso eu fico bastante contente, que eu vejo que, assim, os novos vereadores que estão aí estão mais atentos com que esses detalhes, né? Eu vejo que a população está mais politizada, está mais inteirada, né? Eles estão se entrando mais no site de transparência, estão mais se envolvendo com as audiências públicas, né? Não tanto, porque hoje, numa prestação de conta aqui, talvez a casa estar cheia, mas a gente entende que as pessoas têm as suas atividades, não poderiam estar aqui. Mas, porém, tem muitas pessoas que estão assistindo online hoje, né, essa despesa. Mas a gente fica bastante contente, porque vê o empenho da casa, não de estar desconfiando de vocês, sabendo do profissionalismo de vocês, mas estão acompanhando mais de perto e estamos mais atentos nessa situação. Eu acredito que seja para possamos melhorar mais. Tá bom? Tem mais alguém que faz a pergunta, vereador Alex Pires? Presidente, pela ordem, presidente, eu ia pedir na verdade, até uma dúvida, e eu tenho certeza que o Wagner que ele já responde rápido. Despesa por função. Tem o legislativo, administração, segurança, as demais secretarias. Wagner, um exemplo, cultura. Hoje são 2.804.000. Isso aqui é uma estimativa, não é isso? Não, isso é empenhado. É empenhado. Empenhado então, até abril. A minha pergunta é, a cultura, ela responde por esse valor, 2.804.000. Isso. Se hoje os vereadores tiverem uma dúvida, o secretário vier aqui, ele tem que prestar conta desse valor, não é isso? Sim. Ou pode ser que seja usado numa outra secretaria por uma questão? Não, tem que ser isso. Não, é aqui porque a gente está está vendo aqui também o esporte, ele tem 6.590.000. Então, na verdade, isso aqui não é nada contra, não é nada que a gente, essa é uma dúvida que eu tenho, por quê? Porque fica fácil aí, em cima dessa tabelinha, senhor vereador, presidente, a gente questionar os secretários, né? Porque às vezes é tanta dificuldade, a gente vê uns números altos aqui e fica naquela luta, sabe, seu Toninho? Então, a gente aqui também é empenhado, o dinheiro está na secretaria, se não usou, vai usar, e quando usar tem que prestar conta, não é isso, Maurício? Vereador Alex Pires, aqui é empenhado e pago. Não, aqui Não, Só empenhado, ano, só ano, empenhado. ano. Porque aqui Empenhado tem até folha. abril. Até abril, mas aqui tem folha. Não, tem os entendemos, a gente encargos, entende água, que a luz. folha também tem a porcentagem. É Tem, só, porque ela é daqui até dezembro. Não, tranquilo, Wagner. A dúvida é, então, está empenhado esse valor por secretaria, tá? Que isso não muda. Não, é a verba. Obrigado, da Wagner. secretaria. Você respondeu já a minha pergunta. Obrigado, viu? Nada. Presidente, Vereador. para finalizar aqui a minha participação, só para esclarecer, assim, aqui nas receitas, olhando os percentuais, na página 1 aqui do relatório geral, do anexo, na página 1, nós temos as receitas. Então, olhando aqui para a coluna de percentuais de receitas que já entraram, a maioria delas, isso nós ficamos contentes, porque quando fala que não tem recurso, os números vão falar por si só. Então, a maioria delas aqui ultrapassaram os 33%, 34% de receitas que já entraram, que são referentes a 1/3, nós estamos falando de 1/3 do ano de prestação de contas, que é o primeiro quadrimestre. Então, a maioria aqui já ultrapassou esses 33,33% aí. Então, nós pegamos, pelo receitas correntes, lá, aqui está 36,92% já de entrada.
receitas de infra-orçamentárias, 37,52%. Só apenas as receitas de capital, que falta entrar muito ainda, porque só entrou aqui 4,56%. Então, de repente, cabe aí para nós ficarmos melhor informados, por que ainda está tão pequena esse percentual do que já entrou de receita, receita de capital. E outros itens que estão abaixo, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu ver se eu pego a linha correta aqui, contribuições de melhoria, que está 11,10% apenas, que entrou. Receita patrimonial só entrou 13,56%. Valores mobiliários só entrou 13,22%. Então, assim, de uma forma geral, eu queria entender um pouco assim, por que ainda tem esses que não entraram ainda dentro do previsto, que é ali aproximadamente 33%, nós estamos falando de um terço do ano, que é o primeiro quadrimestre. Essa é uma colocação. A outra colocação é em relação às despesas. As despesas nós, já liquidadas, elas também estão assim, com um saldo ainda muito grande para liquidar. Né? E esse saldo a liquidar, nós compreendemos que ele está maior do que o que temos, porque temos esse déficit de 51 milhões aí de dívida, certo? Mas, assim, do que foi pago e o que falta a pagar, só um questionamento, tem previsibilidade disso ou não? Aí só essas duas questões que eu gostaria de esclarecer. A despesa, ela é empenhada, por exemplo, folha, encargos, água, luz, telefone, aluguéis, ela é empenhada até o final do ano. Então, a cada mês, a folha, por exemplo, pega-se o que é o valor correspondente à folha, ela é liquidada e paga. Então, por isso que o empenhado é bem alto e o liquidado é parte desse valor. Lógico que tem despesa miúda que é empenhada e paga rápido, mas a maioria aqui são essas despesas que vão para o decorrer do ano. Tá. E em relação às receitas lá, por que alguns ainda falta entrar em termos proporcionais aí, que estão bem longe da realidade? Aí é aquela história, bimestralmente é feito o acompanhamento do que se arrecada e do que está gastando. Isso até é em atendimento à Lei 101, se não me engano, no artigo 9º. A receita, ela varia, realmente. Então, por isso que tem alguns casos que a previsão inicial era maior e agora está menor, e como pode ter o inverso. Vocês pegar um caso aqui. As contribuições sociais, por exemplo, o senhor vê aí. A previsão inicial era 12.739, agora está em 13.201. Ela teve um aumento, e tem casos que a gente é obrigado a reduzir. Porque sabe-se que não vai arrecadar, então diminui. Mas essa análise é feita rubrica por rubrica, nada lá são 400. E repetindo, aqui não é só a prefeitura, tem a saúde também. Eu não sei se eu esclareci para o senhor a dúvida. Não esclareceu não. É que assim, como até o próprio Maurício aqui fez algumas perguntas que são mais minuciosas, eu acho que tem questões aqui que não dá para, assim, deveria ter a resposta assim, de uma forma mais prática, mas eu acho que a gente teria que pontuar algumas questões aqui, presidente, e de repente pedir para esclarecer melhor para nós. Porque assim, nós compreendemos que a audiência aqui ela vem de uma forma ampla, com
né, falando da prefeitura como um todo, mas tem alguns pontos aqui que acho que seria interessante a gente sentar e pedir alguns esclarecimentos para poder a gente ter uma compreensão melhor. Vereador Cícero, se o senhor me permite, eu acho que a prestação de conta ela tinha vindo por secretaria, que aí a gente consegue entender que dentro do Tesouro Municipal, que é o arrecadador, presidente, entra-se 400 milhões, sendo que desses 400 milhões são divididos, vamos lá, por 14 secretarias, e sendo que de cada secretaria é gasto com A, B e C. Aí isso fica mais claro para a gente ter o entendimento, né? Fica mais claro para ter o entendimento. Porque senão a gente só falar, olha, 2.804 foi para a Secretaria de Cultura. Tá bom, entendemos, foi para a Secretaria de Cultura, bacana, está empenhado, está lá bonitinho, mas foi gasto com o que na cultura? Ah, foi gasto 2 milhões com folha de pagamento, sendo que 800 mil nós investimos no boneco. Entendemos que agora tem 800 mil investido no boneco. Agora, como é que a gente vai entender o que foi gasto e onde foi gasto, se não vem simplesmente fechado? Entendeu, vereador? Essa é a dificuldade do entendimento. Se a gente for para o balancete que está ali, presidente, nós vamos gastar no mínimo aí uma semana lendo, eu já dei algumas observadas, e mesmo o balancete ele não consegue ainda conduzir a gente para o caminho correto. Se nós fizermos aqui um requerimento, vereador Daniel, quando ele volta genérico. Ele volta genérico. Ele não volta detalhado. A culpa, jamais posso falar que é do secretário Godoy, jamais podemos falar que a culpa é das finanças, não é. As secretarias, o balancete, a prestação de conta, ela está muito engessada, infelizmente. Maurício, você permite uma parte? Peço também a palavra do vereador Cícero, né? Sabe o que acontece, Wagner? A situação aqui não é no finanças. É que quando você vê despesas por função, ela meio que abre uma outra realidade para nós. Porque é tanta dificuldade, senhor Antônio, tanta dificuldade, e a gente, por ser um segundo ano aí que vem, né, com pandemia, a gente parte de 2020, parte de 2021, aí quando a gente vê aqui o trabalho do senhor aqui, ele é bem detalhado, e a gente consegue ver uma realidade próspera, porque o secretariado passa para nós uma situação muito difícil, Maurício. Então, na verdade, fica tranquilo que o problema aqui não é no finanças. Finanças a gente entende que é o coração. Isso aqui, na verdade, senhor Toninho, é a transparência da realidade. Hoje, em cima do momento que eu acompanhei, mesmo chegando atrasado, hoje eu sei como eu vou me comportar mediante um secretário e uma secretaria, senhor entendeu, senhor Antônio? Porque eles falam que tudo é difícil, tudo acontece. Então, mas então está aqui, está empenhado, existe o dinheiro, por que não faz, Maurício? Vou dar um exemplo. Legislativo, segurança pública, assistência, tal, urbanismo, e as demais. A gente chega na Secretaria de Trânsito e Transporte, que é uma secretaria de uma grande importância, no qual todos nós sabemos que sinalização, faixa de pedestre, isso daí é vidas, porque se não tiver direção, a gente vamos se perder. Aí, não que nós não temos dinheiro para comprar uma tinta, não porque nós não temos dinheiro, dando um exemplo, estou falando o que é isso. Aí o que acontece? A gente olha aqui, a gente vê que dá para comprar. Então, presidente, pedir aqui em nome do presidente, que é a locomotiva dessa casa, esse vereador pede, né, presidente? Que a gente consiga conversar, Maurício, com o secretário, para eles explicar em cima da planilha aqui, principalmente focando despesa por função. Acho que aqui dá um outro norte. E agradecer, da minha palavra, eu quero agradecer o Wagner, o senhor Toninho Godoy, o menino aqui, que eu não sei seu nome, Michel, porque aqui mostrou uma outra realidade para nós. A coisa, eu sei que é difícil, né, senhor Toninho? Mas se conseguir para lá e para cá, o senhor tem, como diz, o senhor tem todo esse trabalho aqui. Eu até digo que não é tão técnico o que vocês fizeram, não.
Aqui, na verdade, abriu um norte para a gente, você entendeu, Wagner? Porque a gente está vivendo só em dificuldade. Só em dificuldade. E se for analisar 2020, 2021, de 2019, aumenta para 2020. 2021, mantém ali. Um pouco cai, um pouco sobe. Então, a gente espera um pouco mais que as coisas venham acontecendo nessa cidade. Muito obrigado, Wagner. Obrigado, seu Toninho. Aí, Se eu estiver também errando, por favor, fica à vontade, que é que nem eu disse assim, eu estou aprendendo aqui, tá bom? Aí, Wagner, em cima daí da fala do vereador Alex Pires, eu gostaria que você mandasse para nós, de todas aqui da página 12, por secretaria, porque o Alex levantou uma coisa que é muito importante aqui, o vereador Alex, que é, a gente chega ali, às vezes não tem uma placa de rua, entendeu? E a gente vê aqui que a diferença de 2020 para 2021 é uma diferença grande, né? De mais de um milhão de reais. Então, se você depois fizer, inclusive o legislativo também está aqui, nós podemos chamar o pessoal aqui, né, que é no setor de finanças, se tiver alguma dúvida também, eles vão nos esclarecer. Mas aí, se você puder mandar aqui, ó, legislativo, administração, segurança pública, assistência social, previdência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, desporto e outros cargos, uma folha detalhada, porque nós vamos sentar e vamos chamar o vereador Alex Pires, cada secretário, se por acaso surgir dúvida, para que possa nos explicar, porque a gente chega numa determinada secretaria e a gente ouve muito não, ouve muita dificuldade, né? Mas, na realidade, aqui a gente está vendo que as coisas estão acontecendo de uma maneira bem diferente. Então, É porque, na verdade, presidente, por mais que existe o dinheiro, quando o Wagner passou aqui, a folha, é aluguel, é água, são bastante despesas, sabe, Wagner? A gente sabe que a porcentagem maior fica na despesa, né? Mas o que acontece? São pequenas coisas que está chegando nessa casa através de requerimento, através de indicação, que tudo não pode porque não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Então, meio que o secretário tem que vir aqui, sim, e dizer, que nem vocês estão fazendo aqui. Porque, às vezes, você pode até pensar, poxa, mas é tanto questionamento, mas não é, Wagner, o negócio aqui é tão transparente que eu já começo a ver a nossa cidade como uma cidade próspera, não é o que vendem aí, não. E é devido ao trabalho de vocês. O senhor Toninho, se eu falar do senhor, até, né, senhor Toninho, pelo tempo que eu conheço, mas não é, a questão aqui não é a parte do finanças, a questão aqui é as demais secretarias que tem que... Porque se antes fazia com esse valor, o mesmo valor, não dá para fazer mais nada. Antes tinha placa, aqui não caiu, hoje não tem uma placa. E olha que cortou várias empresas. Então, assim, não é nada com finanças, é que abriu essa... A gente tem vários pedidos, e é tão ruim, Wagner, eu acabei de vir no Motezano agora, o morador falou, em frente da escola precisa colocar uma placa. Aí eu vou lá no menino lá também, que é pessoa nossa, menino de Itapecerica, menino aí de carreira, que eu gosto muito, o Júnior do Trânsito. Ele fala, vereador, eu vou descer lá falar no Finanças, se eu não conseguir esse mês, eu vou conversar, ele está sempre ali. Então, o que acontece? O que acontece com o dinheiro? Se o dinheiro está lá, por que não gasta? Onde está sendo gasto o dinheiro? Então, é mais ou menos isso, você entendeu? Então, agradecer você, tá, Wagner? O senhor Toninho ia falar alguma coisa, Toninho, fica à vontade. Wagner, só uma perguntinha em cima da pergunta do presidente. Claro, vereador. Bom dia a todos. Senhor presidente. bom dia, secretário. Bom dia. Eu estou com dificuldade de falar, que eu fiz uma cirurgia semana dentária, então estou com dificuldade de falar. Mas, com tudo que foi colocado aqui, vereador Alex, a situação da prefeitura financeiramente é crítica. Tá? E o que foi demonstrado aqui das dívidas de 31 milhões, tem 15 milhões de precatórios, que a Justiça já sequestrou, bloqueou no banco 1,3 milhão, e a gente não sabe até onde vai. Tá? Não sabe até onde vai. Então, a situação financeira é crítica, orçamentariamente também é crítica. Os senhores viram aqui que o orçamento inicial era um valor. Hoje reduziu 20 e poucos milhões, né? Por quê? Porque não vai arrecadar. Eu tenho certeza que não vai arrecadar.
se foi orçado ano passado receitas superestimadas, esse ano vai arrecadar. Então, quando você fala que o trânsito, a prática que você deu o exemplo, foi orçado ano passado, para esse ano, arrecadar 12 milhões de multa de trânsito. Só que nesse primeiro quadrimestre arrecadar 1 milhão. Então tem 3 milhões negativo para esse ano, já, até agora. Concordo com o senhor, seu Toninho, eu concordo. Mas quando a gente fala que foi cortado na carne esse ano foi cortado na carne. Na carne. Por que eu digo isso para o senhor? Porque nós, vereador, a gente somos meio que o para-choque da cidade. Tudo cai primeiro nesta casa. Então, o que acontece? Foi que meio de 100% cortou. Eu acho justo, porque a gente sabe aí a saúde, espero que esteja sendo investido na saúde, em outros setores, e também sei das questões das precatórias, sei também que tem empresas que ficou para receber, e dentro da realidade tem que pagar, porque senão cabe até um protesto, aí fica pior, nós sabemos disso. Só que assim, nós estamos trabalhando no zero praticamente na cidade. Hoje nós estamos só praticamente na folha. Então, assim, qual que é a minha intenção? Que as coisas, o senhor entendeu? É que nem eu falei para o senhor, quando eu olho aqui, despesa por função, eu sei que para o senhor os números da realidade é outra, porque só o senhor sabe, mas para mim eu acho que dá para fazer muita coisa ainda. Dá para fazer muita coisa, senhor Toninho, porque esse dinheiro vai ser gasto, ele está empenhado, né, Wagner? Sim, está empenhado. Está empenhado, então é uma realidade. Agora, em questão da cidade toda, da arrecadação, eu concordo com o senhor perfeitamente. Esse ano também vai ser pior que o ano, porque o ano passado ainda foi uma surpresa, o pessoal tinha uma reserva, né, seu Toninho? Esse ano está pior, né? Milhões. Então. Ano passado, o governo federal e o estadual repassou 40 milhões a mais no orçamento. Então, hoje já não tem esse dinheiro. Não tem. Então, assim, a gente sabe a dificuldade. Mas eu acho que o que eu quero dizer, eu acho que talvez seja a dúvida de quem está nos assistindo, o munícipe, os vereadores, é que eu acho que tem que ter assim, o senhor prioriza o dinheiro no que vai gastar, no que é essencial, não é isso? Assim, mais ou menos? Tipo assim, o senhor fala, olha, nesse aqui eu tenho... Em primeiro lugar. Isso, justamente. Então, o que acontece? Acho que quando a gente fala vamos falar em secretaria, para não falar, porque às vezes tem um que a gente vê que tem um que se dedica mais, mas eu acho que eles têm que ter critério, eles têm que saber, por mais que seja pouco, tem que saber onde gasta. Tem muitos, Wagner, que não sabem dizer onde foi o dinheiro, e eu tenho certeza, conhecendo vocês, por mais que esteja difícil, tem muitas coisas que não está esclarecido, e tem que ter transparência, que não está tendo. Então, assim, eu não vou entrar nisso, porque, na verdade, aqui é uma prestação de conta do Finanças, e a gente tem só a agradecer. Nós estamos cumprindo rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal. Isso. Não, mas é dentro da realidade, é dentro da planilha que o senhor fala. Então, senhor Toninho, eu entendo o senhor, sim, que não é fácil, não. Só que é muito não, e eu vejo uma tabela aqui que talvez as coisas poderiam ser diferentes. Você entendeu, Wagner? É por isso que está tendo esse questionamento. Então, para mim ser, como diz assim, mais objetivo, dá a impressão que a gente está questionando finanças, mas não é. É que a gente, quando olha um pouco aqui, a gente vê que talvez, se saber usar, dá para fazer isso, entendeu, seu Toninho? É só isso. Nós estamos tentando. Não, eu sei, não, da parte do senhor não tem o que reclamar, não. De todas as formas, estamos tentando, né? Eu tenho recebido no meu gabinete todos os vereadores que comparecem lá, a gente atende. Muitas vezes não é o que eles querem, o que vocês querem, mas... Não, a gente sempre quer mais do que pode, né? É verdade. O que podemos fazer, né? Mas, de qualquer forma, a situação é crítica, tanto financeiramente como orçamentariamente, tá? Quando vocês, por exemplo, nas funções, por função de secretaria, o gasto de pessoal é fixo, tá? Muitas vezes o Maurício colocou que tem alguns, do idoso, por exemplo, tem um gasto, porque tem funcionário lá. Né? Uma creche, um CRAS, sempre tem os funcionários. Então, tem aquele gasto de funcionário, tem como o Wagner colocou, de água, de aluguel, enfim, vários
despesa que não tem como deixar de pagar, tá certo? E no mais, senhor presidente, o Wagner repetiu várias vezes, nós estamos prestando conta aqui de 4 entidades, tá certo? Câmara, Prefeitura, e Saúde e Itapred, né? Então é impossível, o que o Maurício quer é quase impossível demonstrar aqui. Vocês participaram daquela apresentação que foi feita na Prefeitura, ali foi uma parte, quer dizer, um décimo do que nós temos de problema do que tem que apresentar, tá certo, velho? Certo. Então, para apresentar aqui tudo, é quase impossível, tá? Mas tem, o Maurício, o balancete, que dá para pegar muita coisa que você está pretendendo. Se pegar o balancete, né, as funções, tem todas ali, tá? A D1, a 13 depois, né? Mas está todo no balancete. Então, quer dizer, nós, para apresentar tudo, é quase impossível. Mas, dentro do possível, nós vamos fazendo nossa parte, tá certo, presidente? Atendendo aí da forma que dá para atender, né? E quanto aos requerimentos, Alex, infelizmente, aí é na administração geral, não tenho como, de minha parte, eu tenho certeza que todos os dados solicitados são enviados para vocês. Eu citei a questão do requerimento, eu acho que o senhor não entendeu. Não entendi. O requerimento, eu falo o seguinte, que as perguntas que nós estamos fazendo aqui são em cima dos requerimentos que a gente faz. A questão do finanças, eu fico tranquilo, eu concordo. O questionamento aqui não é de finanças. Minha conversa agora é com os demais secretários, porque eu, como fiscalizador, que é meu papel, sabe, Wagner? Como é seu papel, você, no finanças, você tem que, como desempenhar, tem que arrumar dinheiro daqui, tirar dali o Sotoninho, a gente sabe. Só que, assim, tem certas dúvidas que ficou, que não é, o senhor falou, não, o senhor não precisa explicar, quem tem que explicar, Maurício, é o secretariado. Então, para a gente não misturar uma coisa com a outra, a gente vai conversar com o presidente, convoca os demais secretários um a um, e eles explicam cada um aqui a sua despesa por função. Quanto que ele gasta pela folha, quanto que ele gasta na água, quais são os aluguéis. É simples, a gente vai chegar num contexto. É isso que eu quis dizer para o senhor. Não é que eu estou dizendo que, assim, que vai, o requerimento. Eu acho que o requerimento, às vezes, a gente até atrapalha a administração, porque tem que tirar uma pessoa para... Às vezes eu tenho que voltar lá atrás, naquilo que arquivou, para poder responder. Por quê? Porque o secretário está nos deixando de cabelo em pé aqui, e a sociedade pergunta. Por mais eu sei, o senhor já explicou, e eu confio no senhor, e o senhor já diz a dificuldade. Só que para mim explicar para a dona Maria lá que ela pediu uma placa e não tem uma placa de sinalização, é difícil. Você está entendendo, Wagner? Uhum. E eu sei que o culpado não é o finanças. Também não estou dizendo que é culpado, mas assim, então o que acontece? Nós estamos vivendo um momento, Wagner, que nunca houve. Hoje, o munícipe é o seguinte, nós estamos aqui conversando, eles estão assistindo a gente, né, seu Toninho? Em cima da minha conversa com vocês, eles vão me questionar, vai questionar o Maurício, vai questionar outros vereadores. Então, vamos ser bem práticos. O dinheiro é pouco, a situação é difícil. Mas eu acredito que a gente só vai conseguir... Essa prestação de conta do finanças é só o começo, não é isso, presidente? Acho que aqui a gente vai... É a primeira, né? É a primeira. A gente vai questionar o que agora? Eu vou fazer um requerimento, eu pedi para o senhor presidente, para os demais vereadores, para amanhã a gente começar pela lista, convocando o secretário de Cultura, secretário de Esporte, porque daí a gente vai conseguir dar uma resposta melhor. Porque também nós precisamos dessa informação, Wagner, para a gente não cometer erro, não ser injusto com a administração. Porque é muito fácil eu falar assim, olha, eu não posso servir vocês porque... o prefeito não quer, não, é o prefeito. Você entendeu, seu Toninho? Eu sabendo explicar, vai ficar melhor para todos nós. Então, na verdade, eu peço desculpa, mas a questão do requerimento, eu falo no geral, que às vezes eu mando um requerimento, sendo que as coisas poderiam ser feitas aqui ao vivo, do jeito que está sendo, a população acompanhando, você entendeu? E é um exemplo que vocês estão fazendo aqui, Wagner, você entendeu? Vocês estão representando aí o coração da prefeitura. Porque sem dinheiro não faz nada, seu Toninho. Exato. A gente já começa dentro de casa, né? E cabe um alerta, né? Porque nós pegamos a prefeitura com 30 milhões de dívida a curtíssimo prazo. Concordo com o tá senhor. certo? E um orçamento
que vão deixar de arrecadar pelo menos 20 milhões. Isso, Sr. Toninho, se não for pedir muito, a gente se comenta em precatórios, que eu sei que é verdade, né? E despesa que ficou, isso seria bom, Wagner, se tiver uma oportunidade, a gente está passando lá, dentro da possibilidade, uma hora fornecer, para que a gente possa também explicar para a sociedade que 30 milhões vai ter que ser pago em precatório, não é isso? Não, o resto a pagar no total. No né? total. Sendo dos 30, 15 de precatório Certo. até 2020. Certo, certo. Eu falo 15 assim, mas Não, uma eu estimativa. expliquei para o Maurício que todo dia é corrigido, tá? Não entendi isso, O que era Toninho. 15 ontem não é mais. E não dá para programar, se o dinheiro entrar lá, puxa. Não dá. Não, eu entendi. Sabe por quê, Sr. Toninho? É uma situação que nós temos que falar, porque às vezes eu estou aqui focado numa secretaria que ela tem, vou dar um exemplo, cultura, 2.800.000. É um valor alto do vereador Daniel. Só que, de repente, tem uma precatória aqui que caiu lá de 3 milhões. Não, Alex, Você entendeu? você sabe disso, você participou como vereador, até 2016 a prefeitura não devia um centavo de precatório. Concordo com o senhor, por uma época boa, né, Sr. Antônio? Oi? Uma época boa, né? Se financeiramente estavam as coisas Não sei acontecendo. se é boa, mas foi dada prioridade a essas dívidas que, quando a justiça sequestra a conta, ela não quer saber, pode ser do Fundeb, pode ser da saúde. Não, eu entendo, qualquer senhor. uma, né? Eu entendo. Então, Quando eu falo que é época boa, Sr. Toninho, porque é época que se construiu muito. Aqui eu não estou falando do lado político, de prefeito, de nada. Quando a gente fala no, tipo assim, no geral. Nós falamos do nosso país. É um país que a economia crescia, gerava, entendeu? E hoje nós temos que tomar cuidado, Sr. Toninho, são tudo aquilo que o senhor ajudou a construir, eu e outros demais, a gente não estamos conseguindo dar manutenção. Você entendeu? Bom, ontem nós conversamos sobre isso, né? Está difícil da manutenção, mas você fala, é só na prefeitura? Não é só na prefeitura. A gente vê no geral, em casa, a gente vê aí os comércios, tudo, né? Então é difícil. E tem a empresa Natura, por exemplo, a saída dela de Itapecerica foi um caos, tá certo? Desde 2013, que é um problema que foi seríssimo para nós, né? Mas conseguimos absorver. Aos pouquinhos absorvemos, né? E hoje, com a pandemia, então... Não, eu concordo. Toninho, só tenho a agradecer ao senhor, desculpa alguma coisa aí. Oi, vereador. Se eu falei alguma coisa que não veio de agrado, mas minha intenção não foi essa, tá? Vereador, me Porque a gente permite só um aproveita minutinho, só para concluir Só a para fala. me finalizar. Eu aproveito quando eu estou com pessoas que explicam, pessoas que entendem, a gente procura aprender, Wagner. Hoje foi um aprendizado aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, presidente. Eu vou passar a palavra aqui para o vereador Daniel. Tá, só um minutinho, presidente. Quando a gente fala da importância do requerimento, vereador, é exatamente isso. É uma Secretaria de Cultura e está empenhado esse valor, mesmo porque está fechado, entendeu? Concordo com o Sr. Toninho explicou que tem as despesas, mas, enfim, voltando na Secretaria do Trânsito e Transporte, Sr. Toninho, existem várias indicações e o que eles passam para a gente que não tem como atender. Né? No caso de uma plaquinha, de uma lata de tinta para pintar uma faixa de pedestre. Então, quando você vê os valores aqui, casa estranheza. As coisas não chegam transparente para essa casa. Né? Aqui, no caso também, não estou criticando a parte de vocês, do financeiro. Mas o que eles passam para a gente é que vocês barram o valor para chegar para eles. E aí, como que a gente fica para atender, né, o nosso munícipe, a nossa população? Essa é a minha dúvida também, sendo que o valor é basicamente igual ao ano anterior. Então, aí fica difícil, né? E até mesmo nosso amigo aqui, Maurício, falou, onde a gente vê um valor da saúde, que era para ter sido muito mais, está menos. Aí essas coisas assim que não dá para entender, né, Maurício? É isso, doutor Toninho. Que a multa, recurso da multa de trânsito, por exemplo, foi feito um orçamento em cima de uma receita de 12 milhões, que eu já falei. Só que em 4 meses recebeu 1 milhão só. Então, eu tenho que tirar dinheiro de outras despesas já assumidas para cobrir o trânsito. Porque, para você ter uma ideia, nem o Prodesp, que imprime as multas, não foi pago ano passado. Nós tivemos que, esse ano, propor um acordo com eles lá. Enquanto não pagamos a última parcela, né,
não conseguimos que eles imprimissem as multas. Então, tem dificuldade, sabe, Daniel? Não é, eu estou falando assim, não é fácil a gente explicar que o que tem a ver a multa de trânsito? Tem. Ela suporta a parte do trânsito da Tapicerica, tá certo? Como a parte de luminárias, aí tem uma empresa que é contratada e tem a contribuição de iluminação pública que suporta aquela iluminação. Se por acaso não tiver arrecadação, não tem como ele fazer. E hoje, nesses primeiros cinco meses, posso falar, foi de grande dificuldade, você pode ter certeza disso, tá? Grande dificuldade mesmo, nós temos sofrido lá, porque eu tenho reunião quase que com a secretaria interessada, né? Inclusive sua esposa esteve lá com o secretário de esportes, né? Para ver a dificuldade e quanto sobra para ele fazer alguma coisa esse ano. Quando aquela apresentação que fizemos para todos vocês na prefeitura, nós tínhamos de maio até dezembro 6 milhões de alguma coisa que pode ser gasto, tá? É muito pouco para a prefeitura. Se você vê as dificuldades em uma placa, né? Qualquer motor de um carro, uma peça, é muito pouco para a prefeitura, mas é o que temos, tá? Mas de qualquer forma, nós estamos à disposição, tá bom? Ou aqui, Wagner, prefeitura, qual foi o mês que começou a usar o dinheiro do empréstimo no último ano de 2020? Aquele empréstimo de 30 milhões, começou a usar ele a partir de qual mês? Você tem essa informação? Não tenho aqui, não. Não tem, né? Não. Você não sabe, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, a partir de então que começou a gastar o dinheiro dos 30 milhões? Não. Minha pergunta, presidente, é referente ao índice 10, que o senhor colocou agora há pouco em relação a obras, né? Que obras teve uma queda de investimento. Só para o nosso entendimento, Wagner explica agora há pouco que o ano 2020 nós tínhamos 30 milhões para gastar dentro da cidade, né? Com tapa-buraco, recapeamento. E posteriormente, esse ano 2021, nós não temos mais esse recurso. Então, claro que isso vai cair mesmo. Mas eu só para entendimento, presidente, quando que começou a gastar? Foi a partir de janeiro do ano passado? Fevereiro, março, abril? Porque assim, se começou a gastar ele a partir do segundo quadrimestre, ele não teria que aparecer na comparação do primeiro quadrimestre. Entendeu, presidente? Porque nós estamos fazendo um comparativo aqui de janeiro, fevereiro, março e abril, 2020, janeiro, fevereiro, março, abril, 2021. Então, se o empréstimo foi gasto no primeiro quadrimestre, ele aparece. Se ele foi gasto a partir de maio, abril, junho, ele não teria que estar em comparativo. Isso é o número 1. O número 2, presidente, até entendo o secretário Godoy, que faz um trabalho com excelência na questão número. Foi um prazer ontem, eu tive uma aula com o senhor ontem. Confesso para o senhor que cheguei em casa ontem muito satisfeito com o que eu ouvi do senhor. que bom. Mas se a gente levar em consideração aqui, presidente, na página 6, quero chamar a atenção de todos, a página 6, nós estamos falando de receita corrente. Então, nós estamos falando de o que arrecadou, vereadora. Né? Nós estamos falando do que a prefeitura conseguiu arrecadar. Nós estamos falando aqui que nós tivemos 6%, presidente, de queda do IPTU. Né? Nós arrecadamos 17 milhões em 2020 e caiu para 16 milhões 157. Mas também, presidente, se a gente ver a totalidade, 2020 nós tivemos uma receita de 177 milhões 088 mil. E em 2021, pelo que está aqui referente janeiro a abril, nós tivemos uma receita de 186.755. Então, senhores, concorda que, vereador Alex, que houve um aumento, não houve uma queda na receita. Temos que ter um entendimento, aí precisaria fazer um comparativo, qual foi a receita, qual foi o gasto que teve com precatória no mesmo período de 2020 e quanto teve em 2021. Porque senão a gente cai, vereador Daniel, só na precatória. Mas, assim, o gasto, vereador, presidente, de 2020 e o gasto de 2021 ele é igual, porque a receita ele teve um aumento, mesmo no meio dessa pandemia toda, mesmo nós sabemos que a queda do IPTU, por exemplo, mas houve um aumento em outros tipos de imposto. Ó. Por exemplo, aqui, nós tivemos 62%, senhor presidente, de aumento no ITBI.
Então, o ITBI ele trouxe um aumento de receita. Mas Nós o ITBI é 700 mil só. Sim, sim, O mas... aumento é grande, mas o valor sim, é mas pequeno. tem outras Agora, receitas. vê o Fundeb. O Fundeb aumentou 5 milhões. Mas é o Maurício. dinheiro amarrado. Então, mas é isso que eu ia explanar, todas as quedas e todo o aumento, né? Ó, e só voltando um pouquinho, com certeza teve despesa da Finisa. Se você for na Receita Capital, 2020, aí, na página 7, você teve uma receita de 6.562.000. Então, já tinha o dinheiro do Finisa no primeiro quadrimestre, sim. Ah, tá. Então no primeiro quadrimestre foi utilizado 6 milhões dos 30 milhões de empréstimo. Entrou de receita. Certo. É o que está na página 7. Olha lá, operações de crédito, 6.562.000. Contra 317. Esse ano foi 317 mil. Entendi. Então aí já tinha dinheiro do Finisa, sim. Tá. Por isso que eu perguntei para o senhor naquela hora quando que começou a gastar o dinheiro dos 30 milhões. Dá para a gente entender, né, vereador? Para a gente entender, inclusive o que o presidente perguntou, presidente, né? Temos lá um investimento altíssimo na cidade em infraestrutura, de repente ela cai. Por quê? Né? Para mim já me responde a minha pergunta. Mas só para finalizar aqui, presidente, o que me deixa triste também, presidente, aí eu tenho que ficar triste junto com o Godoy, que é o nosso secretário de Finanças, que em plena pandemia, no momento, senhor presidente, que mais a população itapeciricana precisa da ajuda do governo federal e do governo estadual, nós tivemos transferência de recursos da saúde, nós caímos em 26%. Aí, vereador Giba, como é que você pega a saúde, que é o carro-chefe hoje, nós temos que parar toda a cidade para canalizar na saúde, nós temos uma perca de receita de recursos, transferência de recursos, certo, Godoy? Nós estamos falando aqui de transferência estadual e federal, SUS, né? Nós estamos falando de sistema SUS. E aí, vereador Alex Filho, nós temos uma perca de 26% do orçamento em plena pandemia, quando nós estamos falando da terceira onda de Covid no Brasil. Fechando-se comércio, caindo a toda a receita, e quem que tem que nos ajudar, que é a União e o Estado, deixa de passar 26% em relação a 2020. Então, nos assusta muito e nos preocupa muito. Que é um valor de 3 milhões, né, o Maurício? Sim, 11 milhões e 469 em 2020, caiu para 8 milhões e 462. É uma diferença muito grande. É muito grande dentro logo da saúde, presidente. Por isso que a gente vê os hospitais aí da forma que está. E tendo em vista aí também que foi decretado o estado de calamidade pública, né, que era para vir mais recursos, né? E é uma queda muito Nos grande. dias de hoje, presidente, é o contrário. Quando decreta a calamidade pública, fecha-se os cofres da saúde. Então, é melhor que não decrete. Pelo menos vinham os quase 12 milhões. É isso aí. Mais alguma pergunta? O vereador Cícero Melo tem uma pergunta? Eu gostaria de, primeiro, agradecer aí, porque fui atendido aí, né, no nosso pedido, na última prestação de contas, aí na última audiência pública, para incluir o ano anterior como base, né, para nós termos parâmetro, e desde já agradeço. Uma outra questão que eu gostaria de pedir aí para vocês viabilizarem e ver a possibilidade de ficar mais claro para a gente, nas planilhas aqui relacionadas à receita, aqui vem a informação quadrimestral, né? 2018, 2019, 2020, 2021. Aí, tranquilo aqui, porque também dá para a gente acompanhar aí e fazer parâmetros e análises. Só que nas despesas, ela, aqui mesmo estando informando aqui janeiro a abril, mas o que é empenhado aqui é uma informação do ano, certo? É referente ao ano, o que foi empenhado 2018, 2019, 2020, 2021, aqui é uma informação anual. Acho que seria interessante, por exemplo, nessas colunas aqui que informam a variação nominal, informar, por exemplo, 2021 foi empenhado esses valores, mas na frente informar o que já foi pago, por exemplo.
Porque essa informação é no quadrimestre. Porque essa informação nós só temos lá no anexo, né? Mas aqui na planilha nós não temos essa informação do que foi empenhado e o que foi pago. Não é só para saber se tem saldo, né, vereador? Isso. Acho que essa informação que está lá no anexo, ela poderia compor aqui na planilha. Entendeu? Mesmo que... Porque aqui está informando que é de janeiro a abril, mas é uma informação anual, né? E acho que seria interessante aí, acho que ficaria mais claro para a gente aqui, tá bom? Fica essa dica aí. Só complementando aqui, inclusive na planilha 12, toda a discussão que foi feita aqui, levantada também, está se discutindo o quadrimestre, mas aqui está se apresentando o ano também. Então, aqui o orçamento é todo do ano. Quando se fala de cultura 2.800.000, é do ano, não é do quadrimestre. Então, deveria saber, a gente aqui nessa planilha, não se sabe quanto gastou no quadrimestre ali. Por exemplo, você pega 2021, qualquer ali que você olhe, tanto de cima a baixo, você está vendo o valor anual. Você pega a Câmara, por exemplo, ali, Legislativo, 5 milhões, mas ali é ano. Então, deveria vereador, estar pela constando ordem, ali está falando que é de janeiro a abril, vereador, lá em cima. Não, isso que eu estou falando, mas a informação está equivocada no sentido ali em cima. Deveria estar escrito anual, porque os dados ali são anual. 5 milhões é o que a gente gasta nessa casa de lei por ano. Não, então, deveria se constar por vereador, quadrimestre. é um período de 4 meses. Nós gastamos 132 milhões em educação, por exemplo, no quadrimestre. É o que está empenhado, vereador. Aí é só o valor empenhado, não é o valor pago. O valor empenhado ele pode ser, não, o valor empenhado ele pode ser utilizado durante o ano até 31 de dezembro. Mas daí o que o senhor está querendo é colocar também a coluna do que foi o valor que foi pago. gasto, né? Porque a gente está falando de gasto aqui. O que foi gasto no quadrimestre, por exemplo, por educação. A gente entende que 132 mil é empenhado para o ano. Mas eu estou dizendo para o quadrimestre. A gente está fazendo uma prestação de conta do quadrimestre. Então, no meu entendimento, deveria constar ali quanto a gente já gastou em educação ou nas demais pastas ali por quadrimestre. Por exemplo, a Câmara, eu sei que a expectativa anual aqui dessa Câmara é de 5 ou 6 milhões. Ano. Quanto já gastamos nesses 4 primeiros meses? É isso que deveria constar na planilha. Então, nesse sentido também, eu espero que as próximas venham essa planilha mostrando o que foi gasto no quadrimestre. Só uma... Assim, só uma correção ali. Então, o que a gente gostaria de sugerir ali é colocar, então, a coluna do que foi realizado, né, no primeiro quadrimestre. E ali, eu acho que, não sei se vocês vão dar essa explicação ali, porque o 6%, vereador, nós até discutimos aqui, mas acabamos não entrando. O 6% da Câmara é o 6% anual, é 6% do orçamento. Ali, coincidentemente, os valores em milhões ali próximo mas é 6% do orçamento anual, que daria, por exemplo, se for 500 milhões, vezes 6%, daria 30 milhões. Que hoje não chega, vereador Cícero. Que hoje não chega porque o repasse ele é mais baixo, né? Não chega a 4%. Não chega a 4%. Então, e só para deixar claro também que aqui o nosso maior consumo da Câmara é a folha, que é diferente da Prefeitura. A Prefeitura, nós vimos aqui que temos da Prefeitura, nós vimos aqui que não pode passar de 54 milhões. A Câmara ela já chega a 70, nós estamos 69 e pouco, que é só despesa com o pessoal. Entendeu? Tá, mas aí a gente fez a compreensão correta aqui, mas seria importante colocar o que já foi gasto, tá bom? Tá bom. Obrigado. Tem mais alguma pergunta, vereador Emar Rosa? Tem alguma pergunta? Não? Queremos agradecer aqui a nosso secretário de Finanças, Antônio Godoy. Obrigado pela presença. Wagner, Michel. E só para deixar claro, eu sei que tudo cai aqui no colo de vocês, é uma responsabilidade, mas não é nenhuma desconfiança, porque sabemos da seriedade do trabalho de vocês, mas para que possamos acompanhar. Aí, a sugestão, Wagner, como nós estamos divididos aí, das autarquias, que é o Legislativo, autarquia de saúde, Itaprev e a Prefeitura, se pudesse vir detalhado, uma sugestão aí para nós seria até bom, até mesmo na fala do vereador Alex Pires, eu acredito que até vai ajudar vocês, né? Se a gente
Por exemplo, tem dúvida aqui de tal secretaria. Isso é uma aqui. Saúde, por exemplo. Nós chamamos o superintendente, doutor Flávio, e ele possa dar uma explicação mais detalhada, apesar que a autarquia ela já faz isso, né? Mas temos aqui a Itaprev, temos o Legislativo, que também podemos fazer. Eu acredito que vai até ajudar vocês para vocês não ficar aqui... Pergunta que a gente fazer, que eu sei que vocês sabem responder, que vocês estão inteirados muito bem. Mas eu acredito que vai ajudar vocês aí no desenvolver do trabalho, até mesmo na hora de passar as informações. Então, é só essas dúvidas que a gente sugere aí, mas não é nada desconfiando, que vocês sabem, nós sabemos da seriedade do trabalho de vocês, mas queremos apenas ajudar a administração para que possa andar com mais tranquilidade e facilitar também a vida de vocês. Tá bom? Obrigado a presença de cada um de vocês. Estamos encerrando aqui a nossa audiência pública do primeiro quadrimestre demonstrativo para avaliação do descumprimento das metas fiscais, de acordo com o parágrafo 4 do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu declaro encerrado essa sessão, agradecendo aí a presença de todos que nos acompanhou, de todos os vereadores. Nós temos aqui a vereadora Irma Rose, vereador Alex Pires, vereador Daniel, que teve que sair, Maurício, representando o vereador Tônio Paraíba, né? O vereador Fábio Santana, nosso segundo secretário, o vereador Cícero Melo, primeiro secretário, e nosso líder de governo, o vereador Giba. E agradecemos aí os demais que nos acompanham aí online e o público presente. Declaro encerrado essa audiência pública.